Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa. Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade que Ele me concede. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha família. Quero louvar ao Senhor pela vida do apóstolo junto da sua casa. Quero louvar a Deus pela sua vida, por tudo que você deixou e lembrou-se que é um dia que você devia estar na presença do Senhor. Amém? Pode dizer glória a Deus. Diga Jesus. Diga power. Em nome do Senhor Jesus. Quem traz a sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23. Versículo número 2 a número 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diga Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Vou tomar a leitura da palavra aqui. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 23, versículo número 2. E dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largas filaterias e alargam as franjas dos seus vestidos. Amém? Feche os olhos, vamos glorificar o Senhor em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jeová. Obrigado, poderoso Deus. Obrigado, tremendo e maravilhoso Deus, oh Pai, pela sua graça, pelo seu poder. Honra, Pai, e glória nós damos ao Senhor, te glorificamos, Senhor Jesus. Pai, esteja conosco, Pai da glória, neste exato momento. E fale, Pai, em nosso meio, em nome de Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Não quero tomar muito seu tempo aqui nesse altar, em nome de Senhor Jesus. Eu quero compartilhar consigo a palavra de Deus que o Senhor colocou em mim. Trago como tema pregador, praticante e ouvinte praticante da palavra. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Amados, a Bíblia ela vai nos dizer, o Senhor Jesus ele vai dizer ao povo que na cadeira de Moisés os escribas eles estavam assentados, os fariseus estavam sentados ali, e que eles diziam uma coisa, mas não praticavam aquilo que eles falavam. Amém? Eles atavam fardos pesados e colocavam sobre o povo, mas eles não queriam carregar o mesmo fardo, eles não queriam carregar, ou eles não queriam viver a mesma palavra que eles ministravam, eles não queriam viver aquilo que eles ensinavam para o povo, aquilo que eles diziam para que o povo pudesse viver. Amém? Louvado seja Deus. Então, mas eu disse que quero aqui compartilhar consigo sobre ouvinte praticante da palavra e pregador praticante da palavra. Então o Senhor Jesus ele vai dizer ao povo de que não, o Jesus vai dizer que olha, obedeçam aquilo que os fariseus dizem, obedeçam aquilo que os escribas ensinam, mas não procedais, mas não pratiquem as mesmas obras que eles fazem. Por quê? Porque eles ensinam uma coisa e vivem uma outra coisa. Então a Bíblia vai dizer que enquanto os fariseus eles ensinavam uma coisa e eles não praticavam a coisa que eles ensinavam, enquanto que os escribas expandiam uma mensagem, mas eles mesmos não queriam viver a mesma mensagem, o Senhor ele vem e diz para o povo que eu sei que vocês têm recebido mensagem dos fariseus, eu sei que vocês têm recebido palavra verdadeira, mas as mesmas pessoas que ministram para vocês, as mesmas pessoas que vos ensinam a verdade, eles mesmos não querem viver a mesma verdade. Amém?
Então a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele vai orientar ao povo que olha, que o que os escribas ensinam é uma palavra genuína. O que os fariseus ensinam é uma palavra verdadeira. Ainda que eles não queiram praticar a minha palavra, mas a palavra que ela é verdade. Então se a palavra que eles pregam é a verdade, se o evangelho que eles pregam é um evangelho genuíno, se o evangelho ou a palavra que eles expandem é uma palavra que vem de Deus, não importa o que eles façam, não importa se eles vivem ou não. O importante é que se a palavra é verdadeira, deve ser cumprida. Amém? Então a Bíblia diz que não importa quem foi que ensinou, o tipo de vida que a pessoa leva, não importa se é um bêbado que nos ensinou, se é um bêbado que nos repreendeu, se é um bêbado ou se é um fofoqueiro, ou se é um adúltero que nos disse alguma palavra de Deus, mas se essa palavra vem de Deus, se essa palavra é uma palavra do Senhor, se essa palavra é uma palavra verdadeira, a palavra deve ser cumprida. Então, por quê? Porque tem pessoas que param, olham que não, que ele está falando a verdade, mas ele não vive a palavra que ele está falando. Então, se ele está dizendo uma coisa que é verdade, mas ele mesmo não vive a mesma palavra, eu também não vou ver. Por quê? Porque a pessoa que está me ensinar não está a viver, não está a viver. O que a Bíblia nos ensina é que nós não devemos olhar para a pessoa que está a ensinar. Nós não podemos olhar para aquilo que a pessoa está a nos ensinar. Nós devemos olhar para a verdade do Evangelho. Nós devemos olhar para a palavra de Deus. Se a palavra que está sendo ministrada é verdadeira ou não. Se é verdadeira, você deve cumprir. Porque teu dever é estar em obediência à palavra do Senhor. Amém? Então, o que a Bíblia vai dizer é que nós não podemos parar de obedecer à verdade, porque o Senhor, porque a pessoa que nos ensina é alguém desobediente. Por quê? Porque nós estamos já fazendo a nossa parte, você está fazendo a sua parte. Na medida que você ouve a palavra de Deus e obedece, você está fazendo o que? A sua parte. Por quê? Porque você será salvo por meio da mensagem que aquele pecador está a pregar. Por quê? Porque você não depende do pregador para ser salvo, mas depende da palavra que sai da boca dele para que você seja salvo. Amém? Então, se nós pararmos, começamos a viver aquilo que os pregadores vivem, se nós pararmos, começamos a buscar fazer aquilo que os pregadores fazem, nós vamos junto com o pregador para o inferno. Então, se você não quer entrar no inferno com o pregador, então escuta o que ele prega, mas não faça a obra que ele faz. Amém? É isso que o Senhor vai dizer para eles, que olha, que a mensagem que os escribas pregam, que a mensagem que os fariseus eles pregam, é uma mensagem verdadeira, é uma palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, que olha, tudo que vos falarem, se for verdade, suportem, vivam essa palavra, mas simplesmente uma coisa não façam, que é o quê? Que é viver viver a vida que o pregador está a viver. Entenda só, se o pregador ele vive uma vida diante de Deus, se ele vive uma vida que é santa, uma vida que é vivida na presença do Senhor, você pode levar a mesma vida. Mas o pregador não vive uma vida santa, não se preocupe, não busque viver como ele, não busque fazer as coisas que ele faz, não busque se justificar que eu não vivo. Por quê? Porque você que me ensinou não vive. Não precisa dizer que eu não vou praticar o que você me ensina, porque você mesmo não pratica a minha palavra. A tua missão é ouvir a palavra do Senhor e colocar em obediência. A palavra, o ouvinte, Tiago vai dizer que olha, não sejam simplesmente ouvintes da palavra, não sejam ouvintes esquecidos, mas sejam pessoas que ouvem a palavra e colocam em prática. Não importa o que o pregador vai viver, não importa ser fariseu ou ser escriba, mas se a mensagem vem de Deus, é a tua missão ouvir e cumprir, é a tua missão de ouvir a palavra do Senhor e viver a mesma palavra. Amém? Então nós, como ouvintes da palavra do Senhor, nós como povo de Deus, que somos alvo de sermos alcançados, ou que somos alvo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não vem simplesmente, ela não vem especificamente para o pregador, porque se viesse para o pregador, não havia necessidade de poder pregar para as pessoas. Então a mensagem ela vem para o povo de Deus. Então o povo de Deus deve ser capaz de acatar a minha mensagem e colocar
em prática a mensagem que vem de Deus. Amém? Nós temos que parar, buscar, analisar se a mensagem vem de Deus ou não. Nós temos que buscar, parar e analisar se essa mensagem é de acordo com a palavra do Senhor. Se é de acordo com a palavra de Deus, então é digna de ser cumprida, é digna de ser o quê? De ser recebida, é digna de ser colocada em prática. Essa é a missão de você como ouvinte. Mas a Bíblia ela vai dizer em Romanos que Paulo ele vai perguntar que, olha, você que diz que não deve se roubar, também roubas. Paulo vai perguntar isso. Você que prega que não deve se roubar, você que prega que não deve se prostituir, você que prega que não deve se viver no pecado, continua pecando. Amém? Porque a palavra ela vem para o povo, mas também o próprio pregador é alvo. Por quê? Porque faz parte da mesma igreja. Se a palavra vem para a igreja, você pregador faz parte da igreja, a pessoa que ministra faz parte da igreja, então também você faz parte do povo de Deus, e a palavra de Deus vem para o povo de Deus, que você também faz parte de viver a mesma palavra. Por quê? Porque é um ouvinte que ouve a palavra de Deus e pratica, esse vai entrar no reino do céu. Mas todo ouvinte que ouve a palavra, se esquece, não coloca em prática, esse não vai herdar o reino do céu. Assim também como todo pregador que prega a verdade e pratica, esse vai entrar no reino do céu. E todo pregador que prega a verdade, mas não vive, esse não tem direito do reino do céu. Não tem. Por quê? Porque o reino do céu não é dado, nós não alcançamos o reino do céu pela posição do pregador. Nós não alcançamos o reino do céu pela posição na igreja. Nós não alcançamos o reino do céu pelo cargo que nós recebemos na igreja. Mas sim, nós recebemos o reino do céu pela obediência à palavra de Deus. Isso que não vai nos fazer nós herdar o reino do céu. Não é o cargo, não é a posição que eu tomo, não é o lugar que eu sento, não são se eu faço parte do grupo de louvor, se eu faço parte do grupo X, se eu faço parte do grupo fulano. Não. O que vai te salvar, o que vai me salvar é a obediência à palavra de Deus. Porque se fosse cargo, aqueles eram fariseus, eram maiorais do templo, eram pessoas que tinham cargo no templo, eram pessoas que serviam no templo, mas mesmo Jesus vai criticar eles. Por quê? Porque eles pregavam uma coisa que eles mesmos não viviam. Então se o Senhor Jesus criticou eles, é porque aquele comportamento não era correto. E que comportamento que deviam levar? Deviam levar o comportamento de pregar o evangelho, de pregar a verdade e viver a mesma verdade que eles pregam. Amém? Por isso que quando você prega a mensagem, quando você evangeliza, quando você ensina alguém, entenda só, que a mensagem que você ensina, ela deve ser vivida por ti. Que a mensagem que eu prego, ela deve ser vivida por mim. Que tudo que você vai ensinar a outro, você deve ser capaz de viver a mesma palavra. Porque é isso que o evangelho ensina. É isso que a palavra de Deus diz. Se nós queremos alcançar o reino do céu, então nós devemos viver também a palavra. Devemos viver aquilo que Deus manda fazer. Devemos nós buscar ensinar aos outros, mas nós também a viver. Porque Paulo diz que se você diz que não pode se roubar, você também rouba. Deveria se ensinar a você primeiro de que não deve se roubar, até você aprender a não roubar, para depois ensinar a outro. Porque é isso que é o evangelho. É isso que a palavra de Deus disse. Porque é essa que é a verdade do evangelho. Que é obedecer a palavra de Deus, sem exceção. É obedecer, porque a palavra de Deus ela não vem para o simples obedecer ou para o líder obedecer. A palavra de Deus ela está igual para todos, deve ser obedecida por todos. Nós devemos ser capazes de ouvir a palavra de Deus e colocarmos em prática. Devemos ser capazes de pregar o evangelho de Deus e o mesmo evangelho que nós pregamos, vivermos o mesmo evangelho, andarmos um caminho reto, porque é isso que vai nos dar salvação. Não é o fato de eu pregar todos os dias que vai me dar salvação, não é o fato de eu cantar todos os dias que vai me dar salvação,
Não é o fato de Deus estar na igreja nos dias que vai me dar salvação. Não é o fato de eu trabalhar, fazer coisas na presença do Senhor para as pessoas verem que eu estou a trabalhar, para que o quê? Para que eu serei salvo. Não, 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 não. Não é isso que vai nos fazer salvar. O que vai nos fazer salvar, o que vai nos fazer alcançar a salvação é a obediência da palavra de Deus. Porque todo aquele que não obedece à palavra de Deus é pecador. E todo aquele que vive no pecado, esse não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mas nós pecando, estamos dentro do reino dos céus. Por quê? Porque Jesus morreu por nós. Mas aquele que vive no pecado, esse não é dentro do reino dos céus. Por quê? Porque ele ainda vive dentro do pecado. Ser pecador, todos nós somos pecador, é uma coisa. Viver no pecado também é outra coisa. Você é pecador, eu sou pecador, por quê? Por causa do pecado original, ao pecado de Adão e Eva. Por isso que todos nós nascemos a pecador. Esse pecador recebeu o quê? Ele é santificado por Deus. Esse pecador é lavado pelo sangue de Cristo. Mas aquele que vive no pecado, esse rejeita o sacrifício da cruz feito por Jesus. Se rejeita esse sacrifício, então não é digno de entrar no reino dos céus. Eu tenho que estar preparado para viver o Evangelho. Eu tenho que estar preparado para viver a verdade que eu ministro. Você deve estar preparado para o quê? Para viver o Evangelho que você ouve, a palavra que você recebe. Por isso que aqui a Bíblia diz que o pregador deve viver a palavra de Deus. A palavra que ele ministra, ele deve viver. Assim como o ouvinte também deve viver a mesma palavra. Por isso dizer que aqui ninguém está isento da palavra de Deus. Ninguém está isento de obedecer. Não, ninguém está isento. Se você ministra que não pode se beber, também não deve beber. Por quê? Porque se você ministra que não deve se beber, o povo acata a mensagem, vive a mensagem, não bebe. Esse povo vai viver a santidade. Mas você vai perder o reino do céu. Por quê? Porque você não está a viver aquilo que você está a ministrar. Porque você não está a viver a palavra de Deus, que é a base para nós recebermos a salvação, para nós herdarmos o reino dos céus, que é a maior coisa que você está aqui a buscar, que é a maior coisa que eu estou aqui a buscar. Não há outra coisa que você veio para aqui buscar. Não, você não veio para aqui buscar família. Você não veio para aqui para buscar ajuda. Não, não, não. Você veio para aqui para alcançar a salvação. Alcançar a salvação na tua alma. É isso que você está aqui à procura. É isso que eu estou aqui à procura. Não é de nenhuma outra coisa. Não há nada que nós viemos na igreja para buscar. Não, não há nada. Porque milagre você pode receber hoje. Amanhã vai precisar de outro milagre. Cura você vai receber hoje, amanhã vai precisar de outra cura. Então não é isso que você vem buscar na igreja. Por isso que a Bíblia vai dizer para o Senhor vai dizer para o povo que olha, que eles atam um fardo pesado, eles colocam leis pesadas, eles colocam mandamentos pesados, mas eles mesmos não querem viver o mesmo mandamento. Mandam os outros fazer uma coisa, mas eles não querem ser capazes de fazer. Manda para pagar dízimo, você não é capaz de pagar. Não, você deve viver a mesma palavra que você ministra. Manda pagar dízimo, você também deve pagar. Manda outro ofertar, você também deve ofertar. Se você ministra sobre visita, você também deve visitar. Amém? Porque é isso que o Evangelho é. Pelo contrário, nós estaremos a ministrar salvação para os outros e nós mesmos a perder a mesma salvação. Estaremos o quê? A fazer os outros entrar no reino dos céus e nós mesmos a perdermos o mesmo reino dos céus. E o propósito não é de ministrar o reino dos céus para os outros e nós como pregador, o pregador perdendo o reino dos céus. Não, 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 não. O propósito é colocar os outros no reino dos céus e nós também fazemos parte do mesmo reino dos céus. Esse é o propósito. É por isso que nós estamos aqui. E nada mais. Não mais nada que nós viemos aqui para buscar.
Não há mais nada que nós vemos aqui à procura. Porque somente que nós buscamos aqui a salvação ao Senhor. É a salvação de Deus. E herdamos o reino de Deus. O contrário disso, você pode sair da igreja porque milagre você vai encontrar em outro lugar. Então, para de dizer que não, eu não vou viver o Evangelho, eu não vou viver a palavra que Ele ministrou, porque Ele não vive, eu não vou fazer o que Ele mandou fazer, porque Ele não faz, eu não vou fazer o que Ele nos mandou para nós fazermos, porque Ele mesmo é o primeiro a não fazer. Entenda uma coisa, é que Ele está, a cada um aqui está a fazer a sua parte. Jesus já disse que, olha, façam o que eles mandarem fazer, mas não façam o que eles fazem. Porque se você buscar fazer o que o pregador faz, buscar viver a vida do pregador, vais entrar no inferno. Vamos entrar no inferno. Porque queremos copiar aquilo que o pregador faz. E infeliz de nós que queremos viver o que o pregador vive. Infeliz de nós que pregamos e não vivemos. Infeliz de nós que cantamos uma coisa, mas não vivemos a mesma coisa. Infeliz de nós que mandamos os outros carregar fardos pesados, mas nós mesmos não queremos carregar nenhum fardo. Por quê? Porque nós somos infelizes. Porque não vamos herdar o reino dos céus. Não vamos. E a Bíblia manda, vai dizer, a Bíblia diz que o Senhor vai dizer que para o povo, deixa eles continuar com o seu comportamento, deixe eles continuarem a vos ensinar e eles mesmo não viver. Não se preocupem com isso, não se preocupem. Por quê? Porque eles sabem aonde estão a ir. Porque você que vive a palavra de Deus, você sabe aonde você está a ir. Você sabe. E quando você sabe qual é o teu propósito, você não se preocupa com o teu irmão da direita, da esquerda. Se vive a palavra ou não vive, a tua preocupação é buscar viver a palavra de Deus. Amém? É buscar viver a palavra de Deus. Vamos ver, glória a Deus. Diga Jesus. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Ouvirmos a palavra de Deus e praticarmos. Pregarmos a palavra de Deus e praticarmos a mesma palavra. Por isso que a palavra diz que ela é a espada de dois gumes. É uma espada que não simplesmente corta no ouvido, mas também ela corta do lado do pregador. Ela não simplesmente vem para o ouvido, mas também vem para o próprio pregador. Amém? A palavra de Deus, ela ensina. Não importa o que os pregadores vão fazer, não importa. Não importa o que o povo vai fazer. É importante que você deve estar firme na presença do Senhor. Você deve estar firme, buscando fazer aquilo que te mandam para fazer. Se for de acordo com a palavra do Senhor, viva, meu irmão, viva a palavra. Não se preocupe com ele, não se preocupe com ela. Se ela obedece, não obedece. Simplesmente faça